Senhoras e senhores, estamos ao vivo para mais uma transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se está tudo funcionando aqui. Marcos, meu irmão, Eber, Carlos, Gabriel, Eric, Flávio, sejam todos muito bem-vindos. Matheus, meu irmão, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Como que tá o áudio aí para vocês? Fala para mim. Tá bom? Tá ruim? Vocês estão me escutando bem? Como que tá aí? Dá um feedback. O pessoal tá entrando rápido aí. Rodrigo, meu irmão, seja bem-vindo. Padre Edivaldo, Vinícius, meu irmão, muito boa tarde. Tá ótimo. Legal. Beleza. Vamos para mais uma transmissão. E hoje a gente vai falar sobre o solstício de inverno, uma data muito importante para todos nós. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes eu quero dar um aviso para vocês aqui, comunicar sobre como vai funcionar a nossa dinâmica aqui daqui para frente. Durante todo esse último trimestre, a gente teve se preparando aí, adquirindo alguns equipamentos, melhorando a estratégia e tal. Por isso que eu estava um pouco offline nas lives e tal. E aí, daqui para frente, a gente vai fazer o seguinte. Toda quinta-feira vai sair um vídeo no YouTube sobre algum tema, sobre algum assunto. É um vídeo ali curto, de no máximo 10 minutos. E daí, na terça-feira subsequente, 12h, a gente vai fazer uma live se aprofundando mais nesse tema. Então, por exemplo, vamos supor que quinta-feira passada eu tivesse soltado lá um vídeo no YouTube rapidinho falando sobre o solstício de inverno. Aí na terça-feira, que é hoje, a gente faria essa live aqui se aprofundando mais nesse tema. Daí na live a gente faz mais demorada, a gente consegue falar mais, responder perguntas, conversar com todo mundo e etc. Beleza? Então acredito que essa dinâmica vai ficar bem legal daqui para frente. Quem gosta ali de pegar o assunto mais resumido vai conseguir pegar lá no YouTube. E quem quer se aprofundar mais, quem quer fazer pergunta, quem quer interagir, consegue tratar por aqui. Beleza? Pode deixar, meu querido irmão Matheus, a gente vai falar sobre os chakras sim. É um dos temas que tá aqui. Tem uma porrada de tema, uma porrada de vídeo sendo preparado aí pra gente falar sobre temas diversos que vão certamente engrandecer bastante aí os nossos estudos, as nossas pesquisas e assim por diante. Bom, vamos lá, vamos falar então sobre solstício. Se você tiver pergunta, eu peço para que você vá escrevendo aqui, ó. Tem um balãozinho em algum lugar por aqui, um balãozinho com um pontinho de interrogação. Você coloca a pergunta lá, no final fica mais fácil para eu ler, tá? Provavelmente vai misturar com as perguntas da caixinha de perguntas que eu estava respondendo agora há pouco, mas eu acredito que vai ficar separadinho aqui, eu vou conseguir ver. Então vamos lá. Hoje, dia 21 de junho, aqui no Hemisfério Sul, acontece o solstício de inverno. Aconteceu, na verdade, às 6h13 da manhã hoje, aconteceu o solstício de inverno. O que é isso? Devido à posição da Terra em relação ao Sol e da posição da Terra em relação ao seu próprio eixo, acontecem os solstícios e equinócios. Então, a gente tem o solstício de inverno, o solstício de verão, o equinócio de primavera e o equinócio do outono. Essas são as datas do início da estação. No equinócio de outono, começa o outono. No equinócio de primavera, começa a primavera. No solstício de verão, começa o verão. E no solstício de inverno, começa o inverno. Claro que, quando a gente está falando do hemisfério sul do mundo, ou seja, os países que estão abaixo da linha do Equador, a gente tem um conjunto de estações dependendo da época do ano. Quando a gente está falando do hemisfério norte, os países que estão ao norte da linha do Equador, a gente tem o conjunto oposto. Então, por exemplo, hoje aqui a gente comemora o solstício de inverno, 21 de junho, solstício de inverno. Lá no hemisfério norte, hoje, 21 de junho, começa o verão. É o solstício de verão lá. Por quê? Porque a Terra ela não é reta, né? Ela é deslocada. Então, de acordo com a posição do Sol, a Terra vai virando e para nós aqui em julho o Sol vai incidir mais, o Sol vai incidir menos e vai ser inverno. Para quem está lá no hemisfério norte, o Sol vai incidir mais e vai ser verão. Bom, e o que é que isso tem a ver
com maçonaria, né? O que é que isso tem a ver com os nossos assuntos ligados ao esoterismo e à espiritualidade. Eu quero que você saiba que tem tudo a ver. Porque na maçonaria a gente estuda principalmente as leis naturais, né? A gente tenta entender o funcionamento do cosmos, o funcionamento de tudo, para a gente tentar se adequar a esse funcionamento e conseguir, com isso, viver em harmonia com a natureza, com o todo, com o cosmos. E entender os ciclos da natureza, entender os ciclos cósmicos, nada mais é do que entender como viver em harmonia conosco mesmo, né? Então, a gente tem, por exemplo, aí acontecendo as festas juninas, né? E a gente comemora muitas vezes e nem sabe. E hoje a gente vai entender o porquê que isso acontece, e acontece desse jeito, embora seja meio equivocado acontecer a festa junina em junho no Brasil, né? A gente deveria comemorar a festa junina lá em dezembro, vocês vão entender porquê daqui a pouco, mas vai ficar tudo mais claro. Bom, o que é importante a gente saber? Tudo na natureza tem ciclos, né? Então, se a gente parar para prestar atenção, se a gente sair da nossa rotina um pouco, se a gente sair da tecnologia e a gente observar um pouco mais a natureza, a gente vai perceber que tudo tem ciclo. Os animais têm ciclos, as plantas têm ciclos, a lua, o plantio, tudo funciona de acordo com ciclos. Então, a gente tem, por exemplo, a primavera. A primavera é a fase do acasalamento, ou seja, é a fase da criação, é onde a energia da criação está mais propícia, né? É onde a fecundação tá mais propícia. Depois, a gente tem o verão. O verão é a fase da colheita. Aquilo que foi construído lá, que foi gerado lá na primavera, vai gerar os resultados, dar os frutos ali no verão. Feito isso, a natureza precisa se recompor. Então ela começa a se limpar, ela começa a jogar fora as folhas secas, ela começa a iniciar esse ciclo de recomeço. E aí a gente tem a fase do outono. Terminado o outono, a natureza entra numa fase de introspecção, numa fase de recolhimento, que é justamente o inverno. É a fase que a gente está. Então, normalmente, quem nasce no mês de julho, como é o meu caso, né, que é durante o inverno, nos meses de julho, que é do signo de Câncer, tem características, é claro que cada ser humano é de um jeito, não existe uma regra, mas normalmente vai ter uma característica mais introspecta, uma característica mais caseira, uma característica mais familiar. Por quê? Porque é uma característica mais de dentro da caverna, né? Por que de dentro da caverna? Porque é a época da gente se recolher na caverna. E entender isso significa entrar em harmonia com as forças da natureza. Por quê? Porque o inverno é a época do ano em que a gente deve olhar mais para o nosso interior, que a gente deve se recolher um pouco mais, cuidar mais do nosso interior, né? A gente deve cuidar mais das questões internas, olhar mais para dentro, né? E é como uma frase que a gente postou agora há pouco aqui no Instagram da Gold, né? Deixa eu abrir aqui para eu ler com precisão para vocês. A frase diz assim: nas profundezas do inverno, finalmente aprendi que no meu interior vive um verão incrível. Então, quando a gente usa essa fase para olhar para dentro, a gente vai perceber que todo o calor que a gente precisa está lá dentro, né? Está sendo produzido em nós. Claro que isso, além de físico, é simbólico, né? A gente vai olhar para dentro e vai perceber mais questões internas, vai ouvir a voz do mestre de luz que habita em nós. Por que é importante a gente fazer isso? Porque a gente precisa fazer essa autoanálise nessa fase. As energias cósmicas e telúricas, as energias que emanam do cosmos, a energia que emana da Terra, a energia que está sendo vibrada pelos animais e pelas plantas, são todas elas voltadas para a introspecção. Então, quando a gente faz isso, a gente se prepara para os novos ciclos que vão vir. A gente se prepara para ouvir a voz que vem de dentro, aquelas ideias, aquelas questões que a gente precisava resolver, aquelas questões internas que a gente precisa trabalhar. A gente tem que entrar na nossa própria caverna e dar uma organizada na caverna, né? Por quê? Primavera, verão, outono, inverno, depois vai vir a primavera de novo. Quando chegar a primavera, a gente tem que estar pronto para plantar, para semear, para reproduzir, para fecundar, para iniciar a nova jornada que vai acontecer, né?
Acontece que a gente tem que ficar um pouco esperto com as questões midiáticas e com as questões globalizadas dessa informação. Por quê? Porque o desenvolvimento da sociedade aconteceu primeiro no hemisfério norte, né? Então, a Europa era o centro do império, né? Da Grécia foi para Roma e Roma se tornou um grande império. E com isso, as leis, as ideias, etc., partiam de lá. E lá, nessa época, está acontecendo o solstício de verão. E como a gente segue a mídia dos Estados Unidos hoje, a gente segue a moda da Europa, a gente não tem muita noção do que está acontecendo aqui nesse hemisfério em que a gente vive. Então, por exemplo, a gente comemora a festa junina. O que é a festa junina? A festa junina é um momento em que a gente coloca lá chapéu de palha, vestido curto nas mulheres, né? E daí vai lá comer bolo, comer comidas típicas e aquele negócio de fartura e de festejar e etc. E, na verdade, esse é um costume pagão, né? Que nunca teve a ver com o cristianismo. O cristianismo, como sempre, se empodera culturalmente das outras culturas, né? E herdou isso do paganismo. Por quê? Porque lá no hemisfério norte, essa época, em junho, 21 de junho, estava acontecendo o solstício de verão. E os povos comemoravam o solstício de verão com a colheita, com a fartura. Então, os povos se reuniam, comiam junto, festejavam, faziam ali uma fogueira à noite para iluminar tudo, para que eles pudessem estar ali juntos, com roupas mais curtas e etc. Se você parar para pensar, nunca fez muito sentido, né? A gente ia na festa junina na escola morrendo de frio, tinha que usar camisa, só uma camisa sem blusa, porque a camisa era xadrez. Pô, mas quem que vai usar camisa sem blusa no frio, né? As meninas de vestido, quem que vai usar vestido no frio? Por quê? Porque a gente está seguindo, sem perceber, um costume do hemisfério norte. Aqui no Brasil, a gente deveria comemorar a festa junina lá em dezembro, em 21 de dezembro, que é quando vai acontecer o solstício de verão, né? Aí o que o cristianismo fez? Adaptou, colocou a festa de São João, né? Nessa mesma época, para conseguir manter os povos festejando, mas tentar enfiar ali a cultura cristã para eles acostumarem, e como isso veio para o Brasil com os portugueses, assim ficou, né? E a gente passou a comemorar a festa junina aqui sem nem saber o que é a festa junina. Então, essa época não é uma época da gente fazer grandes banquetes e se reunir, fazer festa e fazer fogueira. Essa é uma época da gente introspectar, da gente se fechar na caverna, da gente se guardar no nosso interior e começar a olhar para dentro, organizar a nossa própria caverna, organizar o nosso templo interior, tá? Então, isso é o solstício do ponto de vista da metafísica. O solstício de inverno, do ponto de vista da metafísica, nada mais é do que o momento para olhar para dentro. E se você parar para pensar, hoje em dia a gente faz pouco isso, né? A gente tem uma vida atribulada, metas, ambições, e a gente acaba vivendo todas as épocas do ano igual. A tua rotina em dezembro é a mesma rotina em maio, é a mesma rotina em agosto, é a mesma rotina em outubro. E talvez por isso a nossa vida não ande tanto quanto a gente gostaria. Porque a gente não acompanha os ciclos naturais, a gente não acompanha as questões da natureza, né? Então, sem dúvida, no solstício, durante os meses de inverno, a nossa conduta, a nossa prática, os nossos hábitos devem ser diferentes dos nossos hábitos lá de dezembro, né? Deixa eu remover aqui. Sempre tem um Zé Ruela que vem falar um monte de coisa que não sabe, né? A gente tá falando de um tema tão interessante aqui e o cara vem... Coitado, né? Seres opacos, sem luz, mas ele não tá pronto para essa conversa, então vamos remover ele. Então, a gente precisa parar, né? O Weber escreveu ali, eu tô desse jeito, eu não paro para nada. Não é só você, a maioria das pessoas é assim, né? Vai levando a vida e aí a hora que você vê já passaram 2 anos, e daí a hora que você vê de novo já passaram 10, a hora que você vê já passaram 20, e você tá só ali trabalhando de forma mecânica, né? Você tá trabalhando de uma forma completamente robotizada, sem vibrar em consonância
com as forças da natureza, sem vibrar em consonância com as tuas próprias emanações internas. Você só está trabalhando ali igual um computador no automático, sem perceber o que você está fazendo, né? Então, a natureza é perfeita, a natureza é muito completa e ela nos dá a chance de seguir ciclos diferentes e, sobretudo, de sempre recomeçar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A natureza nos dá a chance de recomeçar, né? A gente tem sempre, todo ano, acontecendo os ciclos novamente. Tudo é cíclico. E quando a gente respeita os ciclos, a gente consegue usar eles de uma forma a gerar crescimento para nós. Na maçonaria a gente estuda isso mais a fundo, né? A partir do grau de companheiro ali, a gente começa a estudar isso mais a fundo. Como usar esses ciclos a nosso favor, né? E é muito interessante a gente parar para pensar, para entender isso. Essa é a época que a natureza está te dando a chance de olhar para dentro. Você tem que fazer isso. Você tem que começar a pensar nas ideias, fazer o teu planejamento. Os maiores livros, as maiores músicas foram criados durante os períodos de inverno. Por quê? Porque no hemisfério norte, no inverno, neva muito, você não tem como sair para a rua. Então os artistas, os escritores ficavam retidos dentro de casa e produziam mais, né? Conseguiam escrever mais, conseguiam desenvolver melhores músicas, porque eles tinham ali, não tinham muito o que fazer, estavam dentro de casa, acabavam produzindo. Então, busque fazer isso. Nessa época do ano, quebre esses ciclos mecânicos, como escreveu o Tassiano Alves, né? Quebre esses ciclos mecânicos. Quebre isso. Ah, não, porque eu tenho que levar a minha vida igual o ano inteiro, eu vou continuar saindo, mesmo sentindo frio, eu vou continuar saindo o tempo todo. Não tem problema você sair, se divertir, eu também gosto. Mas use essa época para tentar introspectar mais. O frio, ele deixa o nosso corpo mais letárgico, mais lento, né? A secreção de melatonina muda, a gente vai ficar mais sonolento, a temperatura interna do corpo muda, a gente entra num estágio ali de hibernação maior, não que a gente vai hibernar igual um urso, né? Dormir 3, 4 meses seguidos, mas a gente precisa aprender a ficar quieto e ouvir mais, né? Eu costumo dizer, tem até um vídeo preparado para falar sobre isso, que a melhor oração que a gente faz é aquela em que a gente não fala nada, a gente só escuta, né? A maioria das pessoas faz oração e pede e fala e não escuta a voz que vem de dentro. Tudo que você precisa já está aí. Esse é o período do ano para você escutar, para você entrar, deixar seus pensamentos trabalharem. Ah, mas sabe o que é? Se eu fico quieto e começo a pensar, eu penso muito. Ótimo! Qual o problema que existe nisso? Né? Você fica bravo quando você respira muito? Você fica bravo quando seu coração funciona bem? Então deixa seu cérebro funcionar bem também. Você está respirando muito, seu coração está batendo muito e você vai pensar muito também, né? Que ótimo isso. Então, esse é o momento para a gente fazer isso. Para a gente introspectar, para a gente guardar ali mais informações para serem trabalhadas do que pôr para fora, para a gente ficar mais recolhido no nosso templo exterior, né, que é a nossa casa, para que a gente possa se recolher mais no nosso templo interior, para que a gente possa olhar mais para dentro de si. Beleza, meus queridos? Acredito que é isso. Tem uma pergunta aqui, ó. Que obras que você recomenda para iniciar os estudos sobre a ordem? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Qual livro que eu recomendo para ler? Ó, ali tem uma porrada de livro. Todos esses daqui do andar de baixo, por exemplo, a gente estuda na maçonaria, aqui de cima alguns. Mas a pergunta principal não é essa. A pergunta principal é como eu vou interpretar os ensinamentos contidos nesses livros. Porque, vamos pensar assim, ó, vamos supor que eu te dê um livro X. Lá, eu falo, pega o livro tal para você ler. Começa por ele. Só que aí, esse livro vai estar em alemão. E você, provavelmente, assim como eu, não fala alemão, né? E aí, como é que você vai entender o que está contido ali? Você não vai entender, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Existem conceitos, existem ensinamentos, existem chaves do conhecimento que têm que ser conhecidos por você antes de você se aprofundar. Então, não adianta nada eu recomendar para vocês certos livros, porque
os livros em si estão abertos para qualquer um. Você pode ir numa livraria e comprar. Se fosse assim, não precisava existir a maçonaria, né? Mas existem conceitos que têm que ser ensinados para vocês antes de vocês mergulharem mais fundo no esoterismo. É para isso que serve a maçonaria e outras escolas esotéricas que existem. Para construir essa base de conhecimento, para que de uma forma organizada, aos poucos, vocês possam ir adquirindo conhecimento, né? Eu percorri os 33 graus da maçonaria. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu segui as etapas por conhecimento e sendo construído para que lá na frente as coisas fizessem sentido para mim. Todo mundo tem que passar por isso. É normal. Você chega na escola, você não aprende, sei lá, encontros consonantais na primeira série. Você não sabe nem o que é consoante ainda, né? Como é que você vai saber depois o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Você nem aprendeu ainda o que é separação de sílaba. Aliás, você nem sabe o que é sílaba, porque você nem aprendeu a escrever direito. Então, as etapas têm que ser seguidas. Na maçonaria, a mesma coisa. Não tem como a gente trabalhar conceitos mais profundos sem ter trabalhado primeiro as bases fundamentais, né? O Daniel perguntou aqui, o que a maçonaria acredita em relação à morte? Bom, a maçonaria não acredita em nada, né? Quem acredita são os maçons que são pessoas que têm visões. A maçonaria é só um conceito de uma escola iniciática. E eu também não tenho procuração para falar por todos os maçons da Terra. Então eu vou falar baseado no que eu aprendi, no que eu estudei, e vou falar a minha opinião, tá? Assim como o solstício faz parte de um ciclo de encerramento, a morte também faz parte de um ciclo de encerramento. Mas a nossa vida não acaba no inverno, né? A gente vem lá, primavera, verão, outono, inverno, e daí começa de novo. Primavera, verão, outono, ou seja, é um ciclo, é redondo. Não é linear, é redondo. Não tem fim, né? Então, o que eu acho sobre a morte? Acho que a morte é o fim de um ciclo e o início de outro. Tá? A morte é o fim de um ciclo, início de outro. Claro que, como a gente está preso pelo ego a esse plano, quando eu digo a gente, eu digo todos nós, né? Como a gente está preso pelo ego nesse plano, como a gente está preso pelo ego nas questões do que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a morte acaba gerando para nós certo sofrimento. Mas quando a borboleta sai ali ela é lagarta, né? Ela sai ali do casulo, inflar as asas e etc. Deve ser algo que gera extrema dor. Mas ainda assim é crescimento, é desenvolvimento, é fim de um ciclo e é início de outro. Então eu penso que a morte seja algo semelhante. Não tem como a gente afirmar, tá? Se você ouvir alguém dizendo assim, na maçonaria a gente pensa tal coisa, já saiba que é mentira. Na maçonaria, quem sou eu para falar em nome de toda a maçonaria, de todos os maçons do planeta? Cada um tem a sua visão. E, sobretudo, ninguém que tá aqui morreu, né? Tá todo mundo vivo. Então não tem como a gente afirmar, são só teorias, tá? Luthieri escreveu assim, uma vez me falaram que o mestre irá surgir quando o aluno está pronto. Penso nisso que quando estamos em constante evolução, as peças vão automaticamente se encaixar. É exatamente isso, né? O mestre vai surgir quando o aluno estiver pronto, né? O mestre, ele já está ali, guardado em você. Ele já está ali pronto para despertar. Mas, de repente, você não está pronto. Por quê? Porque você está falando tanto, está tão preocupado com esse plano material, está ouvindo tanto que você não está deixando o mestre despertar. A partir do momento que você sai do caminho, o mestre desperta. Tá? E é isso. Quando a gente está em constante evolução, as peças vão automaticamente se encaixando. É por isso que existe a escola iniciática. É por isso que existe a maçonaria. Para que não através de um modelo dogmático, como por exemplo numa igreja quando dizem para você, é assim porque Deus disse, é assim porque você tem que seguir, é assim porque a lei é essa e pronto. Não, na maçonaria a gente vai recebendo informações e as peças vão se encaixando automaticamente. Por quê? Porque o teu cérebro vai criando a dedução lógica, né? Se eu colocar para você
uma garrafa de água, um copo na sua frente, e você disse que você está com sede, eu coloco um copo de água, uma garrafa na sua frente, o seu cérebro vai deduzir, bom, é para pegar a água que está dentro dessa garrafa, jogar no copo e beber, né? Eu não preciso te contar, você vai conseguir perceber isso sozinho, você vai deduzir. Essa é a capacidade de dedução lógica que nos diferencia dos demais animais, né? Tem alguns animais, alguns outros primatas que têm até uma breve capacidade ali, mas nada se compara com a mente do ser humano. É justamente essa capacidade que faz a gente estar no topo da evolução, faz a gente estar no topo da cadeia alimentar e faz a gente se distinguir dos demais animais desse planeta, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você vai ter a capacidade de gerar essa dedução por si só. Só que para isso você precisa receber as bases certas na ordem certa. Por quê? Porque senão vai virar uma grande bagunça na tua cabeça. É como se eu falar assim, ó, faz a conta aí para mim, x mais y é igual a quanto? Você vai falar, eu sei lá. Agora se eu falar x mais 2 é igual a 5. Aí você vai falar, pô, x é 3, né? Porque 3 mais 2 vai ser igual a 5. Então, ou seja, eu te dei ali uma parte das variáveis e você vai deduzindo sozinho. Só que isso tem que ser dado na ordem certa, do jeito certo. É para isso que serve a maçonaria. Tá? Boa tarde. Quando depois que você é convidado para a maçonaria, quanto tempo demora para ser aceito? Isso varia de ordem para ordem, tá? Aqui na nossa ordem você pode entrar com convite ou você pode entrar preenchendo um formulário de intenção de candidatura. Vai depender de pessoa para pessoa, mas o nosso processo é um pouco mais rápido porque a gente usa ferramentas tecnológicas de ponta que em poucos cliques ali eu consigo puxar a tua vida inteira e saber tudo sobre você e todas as informações que eu preciso. Demora alguns dias ali, poucos dias já está tudo resolvido. Em alguns casos demora um pouco mais, dependendo do estado que o cara mora e tal, mas assim, via de regra é rápido, não vai demorar mais de um mês, por exemplo. Agora, nas ordens mais arcaicas, eu tenho notícia de candidatos que foram convidados, entregaram todos os documentos, passaram pelo processo de sindicância e ficaram 3 anos esperando para ser iniciados. Infelizmente, aí você tem que pensar nisso na hora de escolher a ordem, né? Qual tipo de ordem que você vai querer fazer parte, se é uma ordem mais moderna, se é uma ordem mais arcaica. Você tem que botar na balança ali, né? O Matheus escreveu assim, ó, sou membro de uma das 3 potências tradicionais no Brasil e estudo seguindo os conteúdos da Gold também. Reconheço-o como irmãos que são, não acho racional limitar a maçonaria. Exatamente, irmão. Isso porque você é um maçom de verdade, né? Eu também vos reconheço e vos saúdo. Não tem muito o que discutir sobre isso, né? Somos todos irmãos, maçons. A gente não se reconhece por carteirinha, né? Ai, eu sou da X. Ai, eu sou da Gold, então eu sou melhor que você. Não, né? É só de uma escola diferente. O médico da Universidade X é médico igual o médico da Universidade Y, né? São todos médicos, são colegas de trabalho. Então, é um prazer tê-lo aqui, meu irmão. Um tríplice fraternal abraço para você e retransmita-o aos irmãos da sua loja. Fico feliz que essa linha de pensamento esteja prosperando aqui entre nós. É isso aí, deixa eu ver o que mais aqui. Você sabe me dizer por que a maioria dos maçons se torna empresário? Eu sei dizer, eu arrisco dizer, né? Eu tenho uma teoria. O lema da maçonaria é liberdade, igualdade e fraternidade. Não tem nada que promova mais a liberdade do que empreender. Você é livre para tomar suas próprias decisões, para agir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e você também colhe aquilo que você planta, ou seja, você é livre para colher o bom e o ruim, né, dependendo das suas decisões. Igualdade, não existe nada mais igualitário do que o mercado, tá? Não é programa social, não é governo de esquerda, não é nada dessas baboseiras que vão promover a igualdade social. O que promove a igualdade social é o capitalismo. Botem isso na cabeça. Todos partem com a mesma quantidade de chances. Aqueles que se esforçam colhem mais. Aqueles que dormem o dia inteiro colhem menos. Isso é igualdade. Igualdade não quer dizer todo mundo ser pobre igual ou todo mundo ser rico igual, que seria impossível, né? Igualdade quer dizer todos partirmos do mesmo princípio. Ou seja, todo mundo vai começar na mesma linha de largada.
Ah, venerável, mas e o cara que mora na favela? Ah, todo mundo que nasce na favela morre pobre. Não tem nenhum ex-favelado que se tornou milionário? Tem um monte, dá pra gente fazer uma live aqui só citando eles. Por quê? Porque isso é igualdade. O livre mercado é igualdade. Por último, fraternidade. Não tem nada mais fraterno do que resolver problema dos outros. E ninguém resolve mais problema dos outros do que o empresário. O empresário é o cara mais fraterno que existe. Ah, tudo bem, a intenção dele é lucro, ele quer ganhar dinheiro, mas ele só vai ganhar dinheiro, e daí tá a justiça da vida, ele só vai ganhar dinheiro se ele resolver problema. Se ele resolver problema. Eu tinha um outro celular, por que eu gastei uma fortuna, milhares de reais num iPhone? Porque ele resolvia os meus problemas. Por que eu dei mais dinheiro para a Apple do que para outro fornecedor? Porque a Apple resolvia mais os meus problemas. Não existe nada mais fraternal do que resolver problema dos outros. E o empresário é o cara que mais resolve problema dos outros. Quando você precisa comprar alguma coisa, você vai lá na prefeitura ou você vai até uma loja? Quando você precisa comer, você vai até a prefeitura ou tem um produtor rural que produziu a tua comida e através de uma empresa vendeu para você? Né? Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse, do meu ponto de vista, é o motivo pelo qual a maioria dos maçons se torna empresário. Vamos ver o que mais que tem de pergunta aqui. Sou o cara que sempre faz... Que pergunta sempre... Sou o cara que pergunta sempre sobre a lei da atração. Prazer, mestre. O prazer é meu querido. A lei da atração é uma das leis que a gente estuda na maçonaria. Tá? A lei da atração, ela tem a ver com outras leis. Na verdade, lei da atração é um negócio muito amplo. É como se a gente dissesse maçonaria, muito conceitual, né? Existem outras leis que estão embutidas ali, que a gente precisa entender sobre vibração, sobre magnetismo, sobre outras questões, para que a gente, sobre frequência, para que a gente consiga entender como fazer a lei da atração, se é que a gente pode chamar assim, funcionar, né? Na verdade, a lei da atração não é bem a lei. É um conceito que reúne em si várias leis. Na maçonaria a gente estuda isso mais a fundo, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Estou vivendo isso no momento, pagando por erros passados. Esse é o padrão de justiça da vida. Enquanto você não aprender com os seus erros, você sempre vai pagar por eles. A partir do momento que esses erros se tornarem aprendizado, você vai perceber que você não está pagando, você está ganhando, você está recebendo. Por quê? Porque pode parecer que isso está te gerando sofrimento, mas se você tiver inteligência, isso que você está passando vai gerar para você crescimento. Então encara isso como um ganho, como uma consultoria grátis que a vida está te dando. Encara assim. Não como, eu estou pagando pelos meus erros. A gente tem que tirar essa ideia de pecado, essa ideia cristã maluca que enfiaram na nossa cabeça, de que a gente vai pagar pelas coisas, de que a gente vai sofrer as consequências, né? Todos estamos aqui em busca de luz, em busca de evolução. E todos os erros servem para que a gente evolua, para que a gente aprenda com eles. É como numa fase de videogame. Se você não aprender a passar daquele chefão, você vai ficar preso naquela fase durante a vida inteira, talvez durante várias vidas. A partir do momento que você entende que aquele problema que você está passando não é um problema, mas sim um conjunto de lições para que você aprenda algo e supere, aí o jogo muda. Né? Na hora é meio difícil da gente entender isso quando está acontecendo ali. Mas se tiver um pouco de serenidade, principalmente nessa fase, se você olhar mais para dentro e tentar entender, o que eu fiz que me trouxe até esse resultado, né? Quais foram as minhas atitudes, as minhas decisões que me fizeram chegar até aqui, aonde eu não queria estar? Ok. E agora o que eu posso fazer para mudar essas atitudes? Peguei, já entendi o que é, como é que eu vou fazer para transformar esse padrão de comportamento? É aí que o jogo muda. A partir do momento que você faz essa introspecção, você já não está mais sofrendo, você está ganhando com o problema. Beleza? Olha, tem mais um monte de pergunta aqui. Como faz para ser maçom? Tem um link lá na nossa bio, tá? Você pode clicar lá, tem 12 aulas que eu separei para você conseguir assistir e saber. O Juan perguntou aqui, cada grau tem um tempo mínimo de estudo ou depende da nossa evolução? Cada grau tem um tempo mínimo de estudo, não tem um tempo máximo, tá? Então existe um tempo mínimo que você tem que permanecer no grau. Por quê? Porque nós entendemos que
seria praticamente impossível você ter os estudos, fazer seus estudos com qualidade em menos tempo do que aquele tempo X, tá? Então, existe esse interstício aí entre um grau e outro. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, no grau de aprendiz, você tem que permanecer 133 dias, pelo menos. Então, dados 133 dias, você é obrigado a pedir seu aumento de salário, que é como a gente chama a subida de grau? Não. Você pode, se você quiser. Tá? Se você não quiser, se você achar que você ainda não está pronto, você segue estudando e tudo mais. Mas se você seguir o programa certinho, se você dedicar lá pelo menos uma meia hora por dia a estudar os assuntos, se você discutir os temas no nosso grupo de estudos e tal, provavelmente por volta ali dos 130 e poucos dias, você vai conseguir pedir o seu aumento de salário com segurança. Vamos seguir, vamos ver. Tem um monte de perguntas, tem algumas que eu tô pulando aqui, porque é meio sem noção. Cauana, seu pai era maçom, então você é minha sobrinha. Seja muito bem-vinda. Espero te ver mais por aqui. Pergunta que eu já respondi. Vamos ver o que mais tem aqui. O que você acha da organização Illuminati do Brasil? Cuidado. O que mais tem é picareta na internet usando esse nome. Existiu uma ordem chamada os Iluminados da Baviera, lá na Idade Média, um pouquinho depois da Idade Média, e totalmente diferente desse negócio do Rei Delight aí, salve a luz, ou sei lá que baboseira que eles escrevem. Tá? Escreveram aqui, um sensitivo autodidata pode adquirir o mesmo nível de conhecimento de um maçom de loja, desde que ele esteja na maçonaria, sim. Sozinho eu acho muito difícil. É possível? Tudo é possível. É difícil a gente dizer que algo é impossível, né? Eu não conheço todo o universo, eu não conheço todas as leis do universo, eu não conheço o grande arquiteto do universo. Então, seria leviano da minha parte afirmar alguma coisa desse nível, com certeza. Mas o que eu posso te dizer por experiência, até agora, pelas experiências que eu tive, é que fora de uma escola iniciática, fora de um método, sem ter um mestre, sem ter ali uma instrução adequada, é muito difícil você adquirir conhecimento. Porque o que é conhecimento? Conhecimento não é informação. Conhecimento é pegar a informação e aprender a aplicar ele na tua vida. Isso é conhecimento, é conhecer, é saber como faz. Né? Porque informação você tem de graça no Google. O problema é que quando você tem muita informação, igual a gente tem hoje em dia, primeiro, você não sabe o que é verdade e o que não é. Né? O que mais tem qualquer um pode montar um site hoje e escrever um monte de baboseira lá. Né? Fazendo anúncio, usando gatilho mental, qualquer um hoje em dia cria curso de qualquer coisa. Todo mundo é coach, todo mundo é treinador, todo mundo é espiritualista, todo mundo é qualquer coisa. Agora, na prática é diferente, né? É difícil saber se aquilo lá vai dar certo ou não. Então, a primeira coisa é essa, saber se é verdade ou não. A segunda coisa é saber a ordem que você vai consumir. Porque eu posso te passar aqui todas as obras, todos os temas que a gente estuda na maçonaria. Você vai começar a estudar, você não vai entender, aí você vai ter que ler uma outra coisa, você vai parar essa aqui, aí você vai começar a ler ali, já vai virar uma bagunça na sua cabeça. Aí você vai voltar para cá e daqui a pouco você desiste, porque o negócio vai ficar muito difícil. Então, aonde que a maçonaria entra? Nessa organização. Ela vai organizar o conhecimento dizendo, olha, primeiro lê isso, porque isso aqui você vai precisar para entender isso. Agora que você já entendeu isso e isso, agora vamos pegar uma terceira coisa que é isso aqui. Entendeu? Entendeu. Agora como é que você aplica isso? Como é que você usa na tua vida? Esse é o lance. Essa é a diferença. Tá? Então, você consegue? Consegue. Mas desde que você seja maçom também. A maçonaria é feita exclusivamente para homens ou mulheres? A maçonaria é feita exclusivamente para seres humanos, tá? Existem mulheres na maçonaria que se tem registro histórico desde o século XIII, beleza? Talvez um pouco antes do século XII, mas há um questionamento ali. Então, vamos pegar registro histórico desde o século XIII, ok? Existem mulheres na maçonaria, provavelmente desde o início dela com Euclides de Alexandria, lá 300 anos antes de Cristo. Mas que a gente tem registro desde o século XIII, nós estamos no século XXI. Certo? Então, existem e sempre existiram mulheres na maçonaria. Existem mulheres hoje e não tem o menor sentido a gente dizer que não pode ter mulher na maçonaria. A gente tem que entender que
Quando a igreja se empoderou da maçonaria no século XVIII, de uma vertente da maçonaria, que era a vertente dos mais ricos e dos ligados à igreja, ao clero, ao cristianismo, a mulher naquela época era tratada como lixo. A mulher era propriedade de um homem. O homem podia, por lei, bater na mulher dele para discipliná-la, né? Inclusive aqui no Brasil isso era lícito, tá? Então, nessa época, mulher não podia fazer parte da maçonaria. Por quê? Porque mulher não podia dirigir, mulher não podia votar, mulher não podia estudar. Então, óbvio que a mulher não poderia se desenvolver moral e intelectualmente. Só que isso é um crime, né? Isso é um crime moral e isso hoje em dia é um crime legal. Ainda bem, né? Que a sociedade evoluiu, isso é um crime legal. Se você fizer isso, você vai em cana. E com razão. Então, partindo desse princípio, não faz sentido não existir mulher na maçonaria. Ai, mas é que energia. Que energia, cara? Que energia? Você nem sabe o que você está falando. A maçonaria trabalha com 2 pilares. A coluna do sul e a coluna do norte. Energia feminina e energia masculina. É o princípio da dualidade hermética. É a força e a beleza. Então, qual a justificativa para você dizer que só pode ter energia masculina dentro da loja? Isso não faz sentido, tá? Então, existem sim mulheres e homens na maçonaria. E eu gostaria de fazer um adendo. É uma palhaçada muito grande mulheres criarem lojas só para mulheres, tá? Tanto quanto o homem criar loja só para homem. Porque ao invés da gente dizer assim, olha, existe um monte de homem machista, escroto, criando loja só para homem, vamos acabar com isso e transformar todas as lojas em mistas, aí a galera vai para o outro extremo. Ah, então eles têm loja só para homem? Então vamos criar uma loja só para mulher. Qual que é a lógica disso? Você está dizendo que o erro dele justifica o teu erro. Loja só para mulher não faz sentido, tá? Tanto quanto não faz sentido loja só para homem. Beleza, meus queridos, é isso. Quem eu não respondi, eu respondo na próxima. Tem mais perguntas aqui, uma porrada de pergunta que foi feita aqui na caixinha também, tá? Por que a maçonaria regular tem preconceito com a maçonaria irregular? Então, nem existe isso de maçonaria regular e irregular, eu falo disso mais pra frente, tá? O solstício seria um período mais propício para se conectar com o nosso interior, isso, meditação, etc. Tem mais um monte de pergunta aqui que eu respondo na próxima live. A todos os meus irmãos que estiveram aqui presentes, eu deixo o meu tríplice e fraternal abraço. A todos os outros que ainda não são maçons, eu recomendo que sejam e a gente se vê na próxima. Fui!